Malcolm X. Uma história de luta pela igualdade racial. Malcolm X, cujo nome de nascimento era Malcolm Little, nasceu em Omaha em 19 de maio de 1925, e faleceu em Nova York em 21 de fevereiro de 1965. Posteriormente, adotou o nome de Malik El-Shabazz. Ele foi um ativista dos direitos humanos, ministro muçulmano e proeminente defensor do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Malcolm X foi o fundador da Organização para a Unidade Afro-Americana, que seguia uma linha separatista. Sua defesa ardente pelos direitos dos afro-americanos conseguiu sensibilizar tanto brancos quanto negros para as injustiças cometidas contra essa comunidade. Em 1998, Paul Gray, da revista Time, destacou a autobiografia de Malcolm X, coescrita com Alex Haley, como um dos 10 livros de não-ficção mais significativos do século XX. Biografia. Malcolm X veio ao mundo em 19 de maio de 1925, em Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, sendo o quarto filho de Louise Ellen Little, natural de Granada, e de Arl Little, nascido na Geórgia. Aos 6 anos, perdeu o pai, um pregador batista, carpinteiro e membro dedicado da UNIA, Associação Universal para o Progresso Negro, que foi supostamente assassinado. A versão oficial sugere atropelamento ou até mesmo suicídio, mas dados sobre a violência racista da época e local indicam a possibilidade de execução pela Black Legion, uma organização terrorista de supremacistas brancos. Apesar do corpo quase dividido em dois, Malcolm não morreu imediatamente, sucumbindo a uma agonia horas mais tarde. Louise Little, aos 34 anos e mãe de 8 filhos, assumiu a responsabilidade após a morte de Arl. Mulher educada e falando sem sotaque, sua pele clara, resultado da união de uma mulher negra com um homem branco, permitia-lhe passar por branca, facilitando a obtenção de empregos domésticos até descobrirem sua origem ou viuvez. Após a morte de Arl, Louise recebeu o menor benefício de um dos seguros de vida, enquanto outro segurador recusou o pagamento, alegando suicídio. Recebendo uma pensão de viúva e assistência social, Louise enfrentava dificuldades financeiras constantes. As assistentes sociais do governo, visitantes habituais, sugeriam que ela encaminhasse seus filhos para adoção, mas Louise resistia a essa ideia. Apesar das adversidades, Louise permanecia atraente. Por volta de 1935 ou 1936, começou a namorar um afro-americano local. No entanto, em 1937, quando Louise engravidou, ele a abandonou abruptamente, mergulhando-a em profundo choque. Malcolm relata que a partir desse ponto, sua mãe se desconectou da realidade, falando sozinha e negligenciando suas responsabilidades familiares. Finalmente, em finais de 1938, Louise sucumbiu às intensas pressões, sofrendo um colapso mental que a levou à internação no Hospital Psiquiátrico de Kalamazoo. As crianças foram separadas e enviadas para lares adotivos. 24 anos depois, Malcolm e seus irmãos conseguiram a libertação de Louise. Universidade das Ruas. Na escola, Malcolm se destacava como um aluno exemplar, consistentemente alcançando notas elevadas. No entanto, sua trajetória mudou drasticamente no 8º ano, quando expressou ao professor, a quem admirava, seu desejo de se tornar advogado. Infelizmente, o professor desencorajou essa aspiração, sugerindo que ser advogado não era um objetivo realista para um negro e sugerindo a carpintaria como alternativa. Essa orientação teve um impacto significativo em seu comportamento, transformando-o de um bom aluno para um garoto problema.
Malcolm concluiu que, não importasse suas realizações, nunca seria plenamente aceito pelos brancos nem teria as mesmas oportunidades que eles. Entre os 14 e 21 anos, Malcolm experimentou vários empregos após abandonar a escola, da qual foi expulso. Mudou-se para Boston, onde sua meia-irmã Ella Collins residia, e lá, ele fez amizade com Short, um jovem influente na cena local. Sob a influência de Short e outros boêmios de Boston, Malcolm adotou um estilo de cabelo chamado Oconk. Ele passou a se envolver em comportamentos como consumo de álcool, uso de maconha, vestimentas extravagantes, jogos de cartas e aprendizado de dança. Durante esse período, Malcolm teve uma parceira, Laura, uma jovem negra aspirante a universitária. Seu relacionamento começou na sorveteria onde ela trabalhava, mas Malcolm eventualmente a deixou por uma mulher branca, Sophia, também conhecida como Bea Caragolian. Laura, no futuro, enfrentou desafios de drogas e prostituição, e Malcolm carregou a culpa por sua escolha. Tê-la tratado da maneira como fiz por uma mulher branca tornou o golpe duplamente pesado. Naquela época, ter uma mulher branca, excluindo prostitutas, era considerado um símbolo de status nos guetos negros dos Estados Unidos. Após uma breve passagem por Flint, Michigan, Malcolm se estabeleceu no bairro de Harlem, em Nova York, a partir de 1943. No ambiente noturno do Harlem, ele interagiu com músicos famosos e criminosos. Malcolm se envolveu em atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, jogos de azar, extorsão e prostituição, sendo declarado mentalmente incapaz para o serviço militar ou após expressar o desejo de usar armas para confrontar brancos no Sul. Sophia visitava a Malcolm no Harlem, mesmo após casar-se com um homem branco. Malcolm iniciou uma série de assaltos, preparando-se para esses crimes com o uso de drogas mais pesadas. Seu envolvimento em atividades marginais no Harlem o colocou em sérios problemas, levando-o a ser o jurado de morte. Malcolm foi resgatado por seu amigo Short, que o levou de volta a Boston, onde passaram a morar juntos. No entanto, até mesmo Short ficou surpreso com a nova mentalidade predatória de Malcolm. Quase diariamente, Malcolm se encontrava com Sophia na ausência de Short, explorando financeiramente e maltratando-a para mantê-la sob controle. Sophia, casada, trabalhava como caixeira viajante e estava frequentemente ausente. Para sair da inatividade, Malcolm propôs a Short que cometessem assaltos a residências. Nesse período, o vício de Malcolm em cocaína custava-lhe cerca de $20 por dia. Formaram um grupo com Rudy, amigo de Short, Sophia e sua irmã. O primeiro assalto foi bem-sucedido, levando a outros. Entretanto, o inevitável aconteceu, e Malcolm, Short, Sophia e sua irmã foram capturados. As duas mulheres tiveram penas reduzidas por serem brancas, enquanto Short recebeu uma sentença de 8 a 10 anos, e Malcolm foi condenado a 11 anos. Prisão e transformação. Internado na prisão estadual de Charleston em fevereiro de 1946, Malcolm ficou conhecido como Satã devido à sua atitude rebelde e antirreligiosa. Privado abruptamente de drogas, ele recorreu a noz moscada e outras substâncias substitutas para se fixar. Mais tarde, conseguiu obter maconha, nembutal e outras substâncias através dos próprios guardas da prisão. No ambiente prisional, em 1947, Malcolm X cruzou caminhos com outro detento, John Elton Bembre, apelidado de Bimbi, um mestiço autodidata respeitado por todos. Bimbi seria descrito por Malcolm como o primeiro homem que eu já vi impor respeito total, e com palavras. Incentivado por Bimbi,
Malcolm iniciou um curso por correspondência de língua inglesa e até mesmo um de latim, além de se dedicar à leitura voraz dos livros disponíveis na biblioteca da prisão. Em 1948, após ser transferido para a prisão de Concord, Malcolm recebeu uma carta de seu irmão Philbert, que afirmava ter descoberto a verdadeira religião para os negros, a nação do Islã, a qual ele próprio pertencia. A resposta inicial de Malcolm, repleta de palavrões, foi seguida por outra carta de seu irmão mais novo, Reginald, que o aconselhou a parar de comer carne de porco e de fumar, prometendo mostrar-lhe como sair da prisão. Ao ser visitado por Reginald na Norfolk Prison Colony, Malcolm estava ansioso para entender a relação entre evitar carne de porco e sua libertação. Foi nesse encontro que Reginald falou sobre Elijah Muhammad, explicando que Allah se revelara a Elijah como um homem negro, tal como nós, e que o homem branco era considerado o demônio. A mente de Malcolm revisitou suas experiências com homens brancos, desde aqueles que mataram seu pai até Imi, um judeu, que sempre o tratara bem. Após a visita de Reginald, Malcolm refletiu sobre a mensagem e os ensinamentos da nação do Islã, que rotulavam o homem branco como o demônio e destacavam a lavagem ao cérebro imposta ao homem negro. Apesar de hesitar inicialmente, Malcolm acabou por converter-se ao Islã, tornando-se muçulmano. A nação do Islã, que conquistou a simpatia de Malcolm, era uma organização peculiar. De acordo com C. Eric Lincoln, autor de um estudo sobre a organização, ela surgia como resposta ao racismo norte-americano em relação à comunidade negra, que se sentia isolada e brutalizada. Esses grupos preenchiam um vazio para os afro-americanos de classe inferior que haviam perdido a esperança em uma América mais justa. Por sua vez, a nação do Islã também adotava uma postura racista, mais invertida, declarando que Elijah Muhammad pessoalmente conhecia Allah, um homem negro, e profetizando que, no fim dos tempos, a raça negra dominaria a terra sob Allah. A crença incluía a existência de uma imensa nave-mãe, altamente armada, tripulada por 24 cientistas negros, que, em um evento apocalíptico, destruiria toda a raça branca. Período da Nação do Islã. Após ser libertado da prisão em agosto de 1952, Malcolm iniciou uma nova fase em Detroit. Após passagens breves por uma loja de móveis e uma fábrica de automóveis, seu caminho cruzou-se com Elijah Muhammad em Chicago, levando-o a decidir abandonar o emprego. Em junho de 1953, Malcolm assumiu o papel de assistente da direção da organização durante uma fase de expansão notável. Por 6 meses, ele orientou recém-convertidos no Templo número 1 de Detroit, até ser designado por Elijah Muhammad para trabalhar em Boston. A cidade era familiar a Malcolm desde a juventude, e lá ele já contava com uma extensa rede de amigos e parentes. Nos anos seguintes, Malcolm estabeleceu templos para a organização em diversas cidades, incluindo Nova York, Filadélfia e cidades do Sul. No início dos anos 1960, ele iniciou seu trabalho em um jornal da organização, o Muhammad Speaks Smallmer Fala. As vendas de rua da revista contribuíram para o aumento de membros e fundos. Todos os templos da organização eram envolvidos na venda da revista, sendo estabelecidas metas semanais a serem alcançadas. Em pouco tempo, a publicação ganhou milhares de leitores, muitos dos quais não seguiam a fé muçulmana. Malcolm ascendeu à posição de ministro no templo que fundou em Boston, e posteriormente, também assumiu o ministério no segundo maior templo do Harlem da organização, o número 7. Elijah Muhammad reconheceu a habilidade multifacetada de Malcolm e o nomeou representante nacional da organização, sendo a segunda pessoa mais respeitada imediatamente depois dele. Dotado de eloquência, carisma e dedicação incansável como organizador,
Malcolm X expressou as emoções reprimidas, frustrações e amarguras dos afro-americanos durante a fase crucial do movimento pelos direitos civis entre 1955 e 1965. Suas pregações ecoavam pelas ruas do Harlem e ressoavam em grandes universidades como Harvard e Oxford. Em seus discursos, Malcolm destacava as doutrinas raciais da organização, enfatizando a visão de que os brancos eram inerentemente malignos e os negros inerentemente superiores. Ele também criticava o movimento principal pelos direitos civis por sua abordagem de integração e não violência. Para Malcolm, questões como a identidade negra, intransigência e independência eram fundamentais. Ao contrário do apoio à não-violência de Martin Luther King, Malcolm encorajava seus seguidores a se defenderem por todos os meios necessários. Com o tempo, um número crescente de ouvintes passou a acreditar em suas mensagens, resultando no aumento da adesão à Nação do Islã, de 400 para 40 mil membros até 1960. No início da década de 1960, Malcolm X tentou atrair a atenção do presidente cubano Fidel Castro e do futuro campeão mundial dos pesos pesados de boxe, Cassius Clay. Embora Castro tenha recusado, Clay uniu-se à organização no início de 1964 e mudou seu nome para Muhammad Ali. O encontro com sua futura esposa ocorreu em 1956, quando uma jovem conhecida como Betty X de Betty Sanders ingressou no templo número 7. Em janeiro de 1958, Malcolm a pediu em casamento por telefone, e pouco depois, formalizaram sua união em Lansing, sem cerimônias extravagantes. Ruptura com a Nação do Islão. No ano de 1963, surgiram discordâncias entre Malcolm X e Elijah Muhammad a respeito da orientação da Nação do Islã. Segundo Malcolm, a organização deveria ter participado mais ativamente nos protestos pelos direitos civis, ao invés de se limitar a uma posição crítica à margem. Malcolm foi alvo de críticas ao sugerir que o assassinato do presidente Kennedy era um desdobramento previsível da violência no país. Em resposta, Elijah Muhammad impôs 90 dias de silêncio a Malcolm. As relações entre os dois pioraram ainda mais quando veio à tona que Elijah Muhammad havia mantido relações sexuais adúlteras, resultando em filhos, com 7 de suas secretárias pessoais. 2 delas entraram com ações de paternidade em 1965, tornando o escândalo público. Desiludido, Malcolm renunciou à Nação do Islã em março de 1964. Ele citou como principais motivos de sua saída as rivalidades na seção de Chicago e sua objeção à imoralidade de um homem, Elijah Muhammad, que o professava ser mais moral do que qualquer outro. No mês seguinte, fundou a Muslim Mosque, Incorporated, ZMMI, oferecendo uma alternativa espiritual afro-americana à Nação do Islã. O núcleo inicial do grupo contava com apenas 50 membros. Apesar de ser considerado herege, a importância de Malcolm ainda era reconhecida por muitos dentro da Nação do Islã. Elijah Muhammad e alguns seguidores começaram a debater sobre a possibilidade de eliminar Malcolm. Embora uma ordem direta de morte fosse improvável, Malcolm X decidiu evitar locais onde pudesse ser facilmente alvo. Com discrição, deixou os Estados Unidos e embarcou em uma viagem para Meca. Peregrinação a Meca. A peregrinação de abril de 1964 representou o ponto crucial na trajetória de vida de Malcolm. Durante essa jornada, ele converteu-se ao sunismo ortodoxo e adotou o nome muçulmano Malik el-Shabazz. A postura de Malcolm em relação aos brancos também passou a ser notavelmente mais tolerante, ao testemunhar a presença de crentes muçulmanos de diversas origens no Egito e em Meca.
na Arábia Saudita, foi recebido pelo príncipe Faisal Al Saud, que o tratou como um hóspede do Estado. Malcolm X posteriormente expressou que a visão de muçulmanos de todas as cores, desde loiros de olhos azuis a africanos de pele negra, interagindo como iguais, o levou a perceber o Islã como um meio de superar os problemas raciais. Emmanuel Nelson comentou sobre sua rejeição ao cristianismo devido à sua implicação na escravidão, segregação e outras práticas racistas, considerando-a compreensível. No entanto, Nelson observou que a aceitação entusiasmada do Islã por Malcolm é mais complexa. A escravidão era uma prática difundida na África e no mundo árabe-islâmico muito antes da intervenção europeia no comércio internacional de escravos. Quando Malcolm visitou a Arábia Saudita em 1962, o país havia recentemente abolido oficialmente a escravidão, mais por pressões externas do que internas, deixando aproximadamente 250 mil ex-escravos negros no cerne do mundo muçulmano. Malcolm estava ciente do tráfico de escravos praticado por muçulmanos, mas optava por minimizar e ignorar essa realidade, concentrando-se na aparente harmonia entre os mundos muçulmano e africano. Em junho de 1964, fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, Organization of Afro-American Unity, OAU, uma entidade não religiosa e não sectária, que advogava pela identidade negra. A organização sustentava que o racismo, e não a raça branca, era o maior inimigo dos afro-americanos. O novo movimento liderado por Malcolm X atraiu seguidores de maneira constante, e sua filosofia mais moderada ganhou influência crescente no movimento pelos direitos civis, especialmente entre os líderes do Comitê de Coordenação Estudantil Não Violenta. Viagens internacionais. Malcolm X realizou 3 visitas distintas à África, a primeira em 1959, ainda como membro da Nação do Islã, e as outras 2 em 1964. Durante suas estadias, ele se encontrou com autoridades, concedeu entrevistas a jornais e fez aparições em rádio e televisão em países como Egito, Etiópia, Tanganica, atual Tanzânia, Nigéria, Gana, Guiné, Sudão, Senegal, Libéria, Argélia e Marrocos. A primeira das 2 viagens de Malcolm X à África em 1964 ocorreu de 13 de abril a 21 de maio, abrangendo tanto o período anterior quanto o posterior à sua peregrinação a Meca. Em 8 de maio, após seu discurso na Universidade de Ibadan, foi nomeado membro honorário da Associação de Estudantes Muçulmanos da Nigéria. Durante essa recepção, os estudantes conferiram-lhe o nome de Omovale, que significa o filho que voltou para casa ou na língua iorubá. Malcolm X registrou em sua autobiografia que essa honra foi a mais apreciada que já recebeu. Em 9 de julho de 1964, ele retornou à África e, em 17 de julho, participou da segunda reunião da Organização da Unidade Africana no Cairo como representante da Organização para a Unidade Afro-Americana. Ao retornar aos Estados Unidos em 24 de novembro de 1964, Malcolm havia se reunido com todos os principais líderes africanos, estabelecendo uma conexão internacional entre os africanos no continente e aqueles da diáspora. Ameaças de morte e assassinato. Ao longo do ano de 1964, a hostilidade entre Malcolm X e a Nação do Islã intensificou-se, resultando em ameaças frequentes contra ele. A edição de 10 de abril do Muhammad Spiax apresentava uma ilustração chocante da cabeça decapitada de Malcolm X saltando pelo solo. A Nação do Islã era conhecida por perseguir ativamente dissidentes, chamados de apóstatas, envolvendo-se em incidentes violentos em cidades como Boston, Detroit, Chicago e Los Angeles, incluindo espancamentos e tiroteios. Para a Nação do Islã,
Malcolm era não apenas um rival, mas também um blasfemo e herege que difamara Alá ao questionar a moralidade e a autoridade de seu suposto mensageiro mais recente, Elijah Muhammad, a quem Malcolm chamara de um impostor religioso. O jornal do grupo, Muhammad Spiaks, liderado por Louis Farrakhan, ou Louis X, na época, dedicou quase 5 páginas denunciando Malcolm como um traidor internacional, e um homem como Malcolm merece a morte. Por sua vez, Malcolm X acusou a liderança da nação de conduta desonesta, imoralidade e desfrute de uma alta qualidade de vida com o dinheiro dos fiéis. Alegou que, durante sua permanência na nação, foi negociado um tratado de não agressão mútua com o Ku Klux Klan, garantindo imunidade aos muçulmanos desde que continuassem a pregar a segregação racial. A série de ameaças de morte contra Malcolm levou a buscar proteção policial e da Organização para a Unidade Afro-Americana. Em 14 de fevereiro de 1965, sua casa foi alvo de um coquetel Molotov, mas ele e sua família saíram ilesos. "Vão me matar", previu Malcolm. "É apenas uma questão de tempo." Em 21 de fevereiro de 1965, durante um evento da OAU no Audubon Ballroom, em Nova York, Malcolm X preparava-se para discursar quando alguém na plateia gritou: "Me tire a mão do meu bolso." Essa distração permitiu que homens armados invadissem o palco, disparando contra Malcolm. Ele foi assassinado na frente de sua esposa grávida, Betty, e suas 4 filhas, por 3 membros da Nação do Islã. A autópsia revelou 21 ferimentos de bala no peito, ombro esquerdo, braços e pernas, incluindo 10 causados pela espingarda. Os danos mais graves foram infligidos pela caçadeira, atingindo o peito de Malcolm de perto e perfurando pulmões, pericárdio, coração e aorta. Investigação. No local do crime, um dos atiradores, Talmad Ayer, também conhecido como Thomas Agan ou Mujahid Alim, foi imediatamente detido. Sofrendo uma lesão na perna, foi agredido pela multidão antes da chegada da polícia, enquanto os outros atiradores escaparam durante a confusão. Alguns dias depois, Norman Butler, ou Muhammad Abdal-Aziz, e Thomas Johnson, também chamado Khalil Islam, ambos membros da Nação do Islã, foram presos. Em 10 de março, os 3 foram condenados por assassinato premeditado. Embora Talmad Ayer tenha se declarado culpado, ele negou a participação de seus comparsas no assassinato. Durante o inverno de 1977 e 1978, Ayer assinou 2 declarações juramentadas afirmando a inocência de seus cúmplices no assassinato de Malcolm, detalhando os preparativos e a localização exata dos verdadeiros atiradores no momento do crime. No entanto, esses depoimentos não foram suficientes para reabrir o processo. Ayer identificou 4 implicados, todos vinculados ao Templo 25 de Newark, mas as autoridades não retomaram a investigação. Talmad Ayer testemunhou que o assassinato ocorreu em retaliação aos ataques de Malcolm a Elijah Muhammad. Segundo as regras da Nação do Islã, ninguém tinha permissão para difamar o suposto mensageiro de Deus ou assediar a organização, e os infratores eram punidos, às vezes executados. Em 1964, uma escuta telefônica capturou Elijah M. dizendo que era hora de fazer de Malcolm um exemplo. "Com esses hipócritas", afirmou ele, "quando os encontramos, cortamos-lhes a cabeça." Les Payne e Tamara Payne, em sua biografia premiada com o Pulitzer, The Dead Are Rising, The Life of Malcolm X, afirmam que os assassinos eram membros da mesquita de Newark, Nova Jersey, da Nação do Islã. William Bradley, também conhecido como William 25X, o Homem da Espingarda, Leon Davis e Thomas Ayer.
Norman Butler, atualmente conhecido como Muhammad Abdul Aziz, foi libertado condicionalmente em 1985 e tornou-se líder da mesquita do Harlem da nação em 1998, mantendo sua inocência. Thomas Johnson, Khalil Islam, enquanto estava na prisão, abandonou a nação e converteu-se ao Islã sunita. Libertado em 1987, manteve sua inocência até sua morte em agosto de 2009. Talmad Ayer, também renegando os ensinamentos da nação durante sua prisão e convertendo-se ao Islã sunita, é agora conhecido como Mujahid Alim. Ele foi libertado condicionalmente em 2010. Em 2021, Muhammad Abdul Aziz e Khalil Islam, anteriormente Norman Butler e Thomas Johnson, foram exonerados de suas condenações por homicídio após uma revisão revelar que o FBI e o Departamento de Polícia de Nova York ocultaram provas cruciais durante o julgamento. Em 14 de julho de 2022, Aziz entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Brooklyn contra a cidade de Nova York, buscando 40 milhões de dólares em danos relacionados à sua prisão injusta. Ideias defendidas. Com exceção de sua autobiografia, Malcolm X não produziu obras escritas publicadas. Sua filosofia é quase exclusivamente conhecida pelos diversos discursos e entrevistas concedidos de 1952 até sua morte, muitos dos quais foram registrados e posteriormente publicados. Durante sua filiação à Nação do Islã, Malcolm X compartilhava as crenças da organização, e frequentemente introduzia suas declarações com a frase "O Honorável Elijah Muhammad nos ensina que..." É desafiador distinguir agora até que ponto as convicções pessoais de Malcolm X divergiam, na época, dos ensinamentos da nação. Mais tarde, ele comparou-se a um boneco de ventríloco, limitado a repetir as palavras de Elijah Muhammad. Conforme as doutrinas da Nação do Islã, Malcolm X afirmava que o Islã era a verdadeira religião dos negros, enquanto o cristianismo era a fé dos brancos, imposta aos afro-americanos por seus senhores. Ele ensinava que o Al-Sifar Muhammad, fundador da nação, era o Mahdi, e Elijah Muhammad, seu mensageiro ou profeta. Enquanto o movimento pelos direitos civis buscava a superação da segregação racial, Malcolm X advogava pela completa separação entre negros e brancos. A Nação do Islã propunha a criação de um país independente para afro-americanos nos Estados Unidos como uma solução temporária, até que pudessem retornar à África. Malcolm X também sugeriu que o governo dos Estados Unidos deveria compensar os negros pelo trabalho não remunerado de seus antepassados. Além disso, rejeitou a estratégia de não-violência do movimento pelos direitos civis, defendendo que os negros deveriam se defender. Uma de suas palestras mais notáveis foi a Mensagem à Base, apresentada em 10 de novembro de 1963 durante a Conferência de Liderança do Grassroots Negro do Norte, na Igreja Batista King Solomon, em Detroit, Michigan. Essa palestra foi classificada como a 91ª entre os 100 maiores discursos americanos do século XX, em uma pesquisa realizada por 137 estudiosos. Nela, Malcolm X destacou a diferença entre a Revolução Negra e a Revolução do Negro, criticando a marcha sobre Washington daquele ano. Após romper com a Nação do Islã, Malcolm X expressou sua disposição de colaborar com líderes do movimento pelos direitos civis, embora propusesse algumas alterações em suas políticas. Ele argumentava que designar o movimento como uma luta pelos direitos civis restringiria a questão aos Estados Unidos. Mudar o foco para os direitos humanos, segundo ele, transformaria a questão em uma preocupação internacional, permitindo que o movimento apresentasse suas queixas perante as Nações Unidas.
Malcolm X enfatizou a perspectiva global que adquiriu em suas viagens internacionais, destacando a conexão direta entre a busca dos afro-americanos por igualdade de direitos e as lutas pela independência das nações do Terceiro Mundo. Ele afirmou que, globalmente, os negros não eram uma minoria, contradizendo a percepção comum. Após uma palestra no Fórum Trabalhista Militante, patrocinado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores, CSWP, questionado sobre seu posicionamento político e econômico, Malcolm X admitiu não ter certeza, mas observou que não era coincidência que os países recentemente independentes do Terceiro Mundo estivessem se voltando para o socialismo. Quando perguntado sobre sua opinião sobre o socialismo, Malcolm X respondeu positivamente, indicando seu apoio. Embora tenha deixado de advogar pela separação entre negros e brancos, Malcolm X continuou a promover o nacionalismo negro, definido como a autodeterminação da comunidade afro-americana. Nos últimos meses de sua vida, no entanto, começou a reconsiderar seu apoio ao nacionalismo negro após conhecer revolucionários brancos do norte da África. Após a peregrinação a Meca, Malcolm X apresentou uma visão transformada sobre as pessoas brancas e o racismo, representando uma mudança significativa em relação à filosofia que ele apoiara como ministro da nação do Islã. Em uma carta famosa de Meca, Malcolm X compartilhou que suas experiências durante a peregrinação o convenceram a reorganizar o seu pensamento sobre raça e a abandonar algumas de suas conclusões anteriores. Importância histórica de Malcolm X. Malcolm X desempenhou um papel significativo no movimento negro nas décadas de 50 e 60, advogando por 3 princípios fundamentais. Primeiro ponto. O islamismo. Segundo ponto. A violência como método para autodefesa. Terceiro ponto. O socialismo. Embora sua entrada no ativismo estivesse inicialmente ligada à religião, Malcolm X gradualmente percebeu que a questão negra transcendia questões teológicas, tornando-se uma complexa problemática política, econômica e civil. Os meios de comunicação destacaram suas declarações mais incisivas, onde ele redefiniu a violência não como barbárie, mas como um meio legítimo para conquistas, argumentando que mudanças históricas frequentemente ocorreram por vias violentas. Assim, a violência proposta por ele era vista como uma metodologia transformadora, não uma brutalidade sem propósito. A inclinação de Malcolm para o socialismo foi uma evolução natural de seu pensamento. Após ser traído por membros da Mesquita Templo número 2, ele gradualmente reconheceu que a questão negra estava intrinsecamente ligada à estrutura do capitalismo. Essa mudança de perspectiva resultou na criação da Organização da Unidade Afro-Americana, um grupo não religioso e não sectário focado nos problemas sociais enfrentados pelas minorias na sociedade capitalista americana. Sua escolha pela violência e pelo socialismo teve um impacto vital nos rumos dos movimentos negros no final da década de 60, influenciando movimentos como os Panteras Negras, que também abraçavam a violência como método e o socialismo como ideologia política. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!